Presidente Aldeone Abrantes, chegando mais um reforço aí para qualificar o elenco do Souza para a Série D do Campeonato Brasileiro. Zagueiro Emerson Bastos, de volta ao time do Souza, Aldeone. Pois é, a gente aos poucos, né, nós fizemos aí um reajuste no elenco, né, alguns colegas nossos saíram e nós temos que fazer essa reposição, né, então Emerson é um atleta que fez uma grande Copa Alagoas, agora campeão alagoano da Copa Alagoas, e é um atleta que esteve com a gente também, é polivalente, um atleta que joga de zagueiro, de volante, no meio, joga de ala também, então um atleta que vai somar muito no grupo do Souza Esporte Clube. Ele tem uma característica diferente dos homens, por exemplo, que a gente tem, que tem um chute de meia distância, né, muito, muito forte. Estava faltando esse jogador no grupo, no elenco. E a chegada também do Davidson, o meia também que vai ajudar ali por dentro. E já teve o Luiz Henrique também, né? Teve o Luiz Henrique, já são 3 aí, 3 pesos pesados, jogadores importantes, e tá para chegar mais um. Né, daqui para o final de semana já está praticamente acertado também, que o atleta estava jogando e ele esse que tá para chegar, desvinculou, é um atacante. Esse é um atacante, ele não tem condições, no caso, de jogar na estreia, né, Aldeone? Na estreia não tem não, porque ele chega ele vem do norte, vai chegar no Recife domingo e possivelmente na segunda-feira estará aqui em Souza, não vai dar tempo de jogar. É mais um atacante ali para jogar ali, para revezar com o Diego Ceará, né, porque Diego geralmente fica ele, nós temos eles e Vinícius, que é um garoto que a gente está apostando mais no futuro, e a competição é muito pesada, a gente precisa de jogadores que tenham uma certa rodagem, porque o intuito do Souza é subir. Nós não estamos na Série D apenas para participar. Então nós temos mantido a base, nossa comissão fechada, os treinamentos, o time descansou bastante, foi uma medida muito inteligente da nossa comissão técnica, por não optar por amistoso, em descansar o time e recuperar fisicamente. Nós temos um departamento médico também, comandado pelo Dr. José Henrique, muito importante. Nós temos uma preparação física também comandada por Alexandre Duarte, muito competente também. Então eles decidiram, junto com o Paulo Foiani, que era melhor nós recuperarmos os atletas, tanto do ponto de vista físico como mental. O Souza, Eugênio, futebol hoje, você tem que se preocupar com o mental do atleta. Nós disputamos muitos jogos decisivos, era um atrás do outro. Cada rodada era uma decisão. Quando era Copa do Nordeste, era jogo do Copa do Brasil. Aí, de repente, final do campeonato, semifinal, tudo jogo decisivo que valia calendário, que valia muita coisa. Futebol hoje é um esporte muito caro, que o time tem que ter rotatividade no seu capital. E para isso você conquista dentro de campo. Graças a Deus, o Souza Esporte Clube conquistou tudo isso dentro de campo. Eu estava conversando com um empresário, amigo nosso amigo Peixinho, que é uma pessoa que nos ajuda bastante lá no CT, e ele dizia: presidente, vamos devagar, porque o Souza está construindo isso aqui no braço. Ninguém está ajudando, ninguém está chegando. Então, graças a Deus, ainda nós não paramos nem um dia ainda no nosso CT. Estamos trabalhando um pouco mais devagar, porque é com recurso próprio do Souza, para a gente manter a folha em dia, manter tudo em dia, né? Mas a gente conquistou para o ano uma tranquilidade financeira já também. Então, nós pretendemos e temos condições ainda, apesar do recurso entrar o ano que vem, mas a gente ainda tem como ter um time forte para a Série D também. Por isso nós estamos fazendo essas contratações. Um jogador do nível de Emerson Bastos, um nível muito bom para a Série D, excelente para a Série D. Luiz Henrique é um jogador de Série B. E temos aí o Davidson, que foi uma revelação lá no Macapá, um atleta que é uma aposta aí. Eu quero até explicar para você, Eugênio, porque ninguém sabe. Nós trouxemos o mesmo empresário de Davidson, é o empresário de Luiz Henrique. Então, o que é que acontece com o Davidson? O Souza passa a ter 60% dos direitos federativos do atleta. É um investimento, nós vamos fazer um jogador muito jovem, juntamente com o Will Dantas, que é seu empresário. Nós estamos fechando na CBF, documento oficial, o Souza vai ter 60% desse atleta. Nós esperamos que ele aqui consiga fazer um bom campeonato. Passa a ser um jogador majoritariamente do Souza, né? Do Souza, majoritariamente. Né? E um empresário muito forte, que é o Will. Se ele for bem aqui, isso pode significar um bom negócio para o Souza Esporte Clube no futuro. Então, o Souza
está crescendo também nesse sentido, Eugênio, de parcerias importantes, que possa aparecer com atletas interessantes também, que queira vincular o Souza, deixando esse percentual aí fechado no Souza. Um dia, quem sabe, se não pinta um grande negócio aí, e a gente consegue construir nosso CT de uma vez só, né? Ô Aldeone, e agora falando com relação a essa tão badalada transmissão da Série D, o que é que tem de concreto, de verdade realmente, com relação às transmissões da Série D do Campeonato Brasileiro, que começa já no próximo sábado? Eugênio, sexta-feira houve uma reunião do arbitral da Série D, como a gente sempre tem todos os anos, em que estava toda a diretoria da CBF. Desde o presidente Edinaldo, ao diretor de competições Júlio Avelar, ao diretor de arbitragem, ao diretor médico, doutor, o comandante-geral do departamento médico da CBF, enfim, foi uma grande reunião e 64 clubes. E esse item das transmissões ele foi bastante ventilado, porque o Souza mesmo tem uma proposta, né, de uma empresa, aliás, duas. Você até citou no seu programa, na sua resenha, eram duas propostas que o Souza tinha, mas o presidente da CBF, ele ponderou e eu não tiro a razão dele. Ele tá investindo, deu um aumento de 13% aos clubes da Série D, acima da inflação, e ele falou que está negociando as transmissões da Série D. E não seria interessante que haja uma discussão paralela quando o grande financiador da Série D está sendo a CBF. Então o presidente Edinaldo tem razão no que ele está falando. Então os clubes, pelo menos o Souza Esporte Clube, ele vai acompanhar a orientação da CBF. Porque nós não vamos perder, porque ele foi taxativo também. Ele disse, só aqui é democracia. Quem quiser optar por um patrocínio e vender, só que a CBF não vai bancar a transmissão de um outro órgão que não está coadunado com o investimento da CD, que a CBF está buscando. Então, o máximo que pode acontecer, como já aconteceu, é se dessas primeiras rodadas, se não tiver o patrocínio dando certo, que os canais dos clubes, no nosso caso, a gente tem uma parceria com o Futebol para Todos, a TV Dino, né? Se fosse o jogo aqui, ainda não foi liberado isso aí não, mas possa ser que aconteça. Porque se não tiver fechado ainda os patrocínios até a primeira rodada, é possível que aconteça essa negociação com as TVs dos clubes, né? Não com grandes investidores como está acontecendo aí. Então, a posição é essa. E o Souza Esporte Clube acompanha a posição da CBF. Ok, Aldeone, muito obrigado, e eu queria que você aproveitasse essa reta final para falar também com relação a esse planejamento do Souza para a Série D, né? Eu, inclusive, ouvi hoje, após o treinamento, é claro que é uma conversa que fica ali entre o presidente, comissão técnica, jogadores, mas eu acredito que já foi também falando do que o Souza pretende, os objetivos do Souza, que é uma competição que você fala desde o início do ano, que um dos objetivos era Paraibano e a Série D, né, buscar esse acesso. Exato. Como é que foi feito esse planejamento, como é que está sendo discutido com a comissão técnica, os jogadores realmente estão cientes desse desejo do Souza? Olha, veja bem, a conversa que nós tivemos hoje com os atletas foi justamente uma reciclagem desde o primeiro dia que a gente conversou. Qual era o nosso objetivo, Eugênio? Nossos objetivos maiores era o campeonato estadual, que era o principal, porque garantia dinheiro e calendário para 2026. Conseguimos. Segundo objetivo, passar da primeira fase da Copa do Nordeste e depois a Série D, Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Infelizmente, perdemos nos pênaltis da forma que perdeu, que não vale a pena nem a gente comentar mais. Mas a Copa do Nordeste, nós fomos participar das competições que a gente sabia que a gente estava numa chave de 3 times da Série A e um da Série B, que era o CRB, que ficou fora, né? Quase que o Souza entrava ainda, porque o Souza meio que deu uma largada, né? Principalmente naquele jogo lá do Motoclube. A gente poderia, mas o Souza fez certo, porque nós jogamos, só aquele jogo que nós fomos para Fortaleza, aquela viagem na véspera, atrapalhou a gente na final lá. A gente entrou, um time ainda cansado, desfocado, quase que perdi o título no primeiro tempo. No segundo nós equilibramos e fomos campeões. E agora temos esse objetivo de subir para a Série C. Nós fizemos manter a tranquilidade, aqui os atletas vão estar com a cabeça
certa de que os seus salários vão estar em dia. O que a gente puder dar de gratificação, nós vamos dar também, dentro dessa pura realidade. Nós não temos sido nenhum atropelo, porque se você for a 2024, comentei isso também na palestra, com o jogador. Essas alturas, nós estávamos loucos, sem treinador. Nosso treinador abandonou na época, largou e depois criou uma série de confusões e tal, desestabilizou o grupo, diferente desse ano. Pelo contrário, o grupo está unido, está feliz, está alegre, está sorridente, a comissão técnica mantida, né? E nós contratando para reforçar o que já era bom. Porque o Souza Esporte Clube, Eugênio, eu digo a você, o Souza é porque o time chegou já nas finais do campeonato cansado. O Botafogo ficou 15 dias treinando e a gente 15 dias viajando para jogar a final com eles, né? Então, semifinal e final. Todo mundo sabe, nós jogamos na quinta-feira com o Bragantino para jogar uma semifinal no domingo em Campina Grande, com o Serra Branca. Depois jogamos na quarta-feira em Fortaleza para jogar a final em João Pessoa. Então o time do Souza estava sentindo bastante. Mas o Souza agora oxigenou de novo, vai entrar forte na Série D. E só é jogo de domingo a domingo. Então esse time descansado, as pessoas, um cara veio me dizer, mas Aldeone, a chave do Souza é complicado. Eu digo, para nós e para eles. Porque não é fácil ganhar do Souza. Se fosse fácil, o Bragantino tinha ganho, né? O Fortaleza tinha ganho, o Sport aqui foi duro, né? Eu tô falando dos times da Série A que nós enfrentamos. Jogamos pau a pau com eles, o Vitória lá no Barradão. Então, esse time aqui tem qualidade, muita qualidade. E ele descansado, com o pulmão cheio, como vai entrar na Série D aí, vai ser duro ganhar da gente. Nós vamos buscar o acesso.